E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o João do Megamed e hoje pessoal vamos falar sobre relações ecológicas. Pessoal, quando falamos de relações ecológicas, estas relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, ou seja, uma relação ecológica intraespecífica é uma relação que se dá entre indivíduos de uma mesma espécie, enquanto que relações ecológicas interespecíficas são relações que se dão entre indivíduos de espécies diferentes. E além dessas duas classificações, intraespecífica e interespecífica, existe a classificação entre uma relação ecológica ela ser harmônica ou desarmônica. Em uma relação harmônica, nenhum dos indivíduos que estão nesta relação é afetado de forma negativa, ou seja, pelo menos um deles acaba ganhando com a relação e o outro, no máximo, é indiferente. Enquanto que uma relação ecológica desarmônica, pelo menos um dos indivíduos acaba tendo um prejuízo nessa relação. E essas classificações, pessoal, elas acabam se interligando. Então, existem as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas e desarmônicas e as relações ecológicas interespecíficas harmônicas e desarmônicas. Vamos começar falando, pessoal, das relações intraespecíficas harmônicas. Começando pelas relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, temos o caso das colônias. A colônia, pessoal, é um exemplo de relação intraespecífica harmônica onde os indivíduos estão anatomicamente unidos, ou seja, eles possuem seus corpos ligados um ao outro. Para exemplificar isso, pessoal, temos, por exemplo, os corais e as colônias de bactérias. E dentro, pessoal, das colônias, podemos subdividi-las em isomórficas e heteromórficas. Em uma colônia isomórfica, todos os indivíduos possuem a mesma forma, enquanto que em uma colônia heteromórfica, os indivíduos estão ligados anatomicamente, porém nem todos possuem a mesma forma. Exemplo de colônia isomorfa são colônias de bactérias e de corais, enquanto que exemplo de colônias heteromórficas seriam, por exemplo, a caravela portuguesa. E depois das colônias, pessoal, nas relações intraespecíficas harmônicas, temos a sociedade. A sociedade é um exemplo onde você tem uma relação intraespecífica harmônica, porém os indivíduos eles não estão ligados pelos seus corpos, ou seja, eles não estão ligados anatomicamente. Um exemplo disso seria uma sociedade de formigas, de abelhas, de humanos, de leões e assim por diante. E também existe, pessoal, a divisão de sociedade entre isomorfa e heteromorfa, onde que uma sociedade isomorfa é uma sociedade onde você não consegue diferenciar o papel do indivíduo de acordo com sua aparência. Então, por exemplo, em uma sociedade humana, você não consegue diferenciar qual é o papel do indivíduo, qual é o seu papel no trabalho, em uma sociedade, de acordo com sua aparência. Então, todos os humanos, eles têm basicamente aparência semelhante, então você não consegue distinguir o seu papel na sociedade de acordo com sua aparência. Enquanto que, pessoal, uma sociedade heteromorfa é uma sociedade onde você consegue diferenciar o papel dos indivíduos de acordo com sua aparência. Isso acontece, pessoal, como por exemplo nas abelhas. Nas abelhas você consegue diferenciar morfologicamente qual é o papel desse indivíduo na sociedade de abelhas. Então temos, por exemplo, a rainha, o zangão e a operária. Eles são diferentes morfologicamente. Então se você olha para uma abelha rainha, você consegue saber que ela não é um zangão e também não é uma operária. Agora, pessoal, saindo das relações intraespecíficas harmônicas, temos as relações intraespecíficas desarmônicas. E o primeiro exemplo, pessoal, de relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo. O canibalismo, pessoal, é onde você tem um indivíduo da mesma espécie matando e devorando outro indivíduo de sua espécie. Isso acontece, pessoal, no caso de algumas aranhas e de louva-deuses, onde a fêmea acaba matando e devorando o macho. O próximo exemplo, pessoal, de relação intraespecífica desarmônica seria o caso da competição, onde você tem indivíduos de uma mesma espécie competindo por coisas como território e alimentos. E agora, pessoal, entrando nas relações interespecíficas, ou seja, em relações que acontecem entre diferentes espécies, vamos começar pelas relações interespecíficas harmônicas. O primeiro exemplo, pessoal, de relação interespecífica harmônica é o comensalismo. E o comensalismo, pessoal, ele se subdivide em algumas categorias. Temos o comensalismo clássico, que seria quando um animal ele se aproveita de restos de alimentos de um outro animal, ou seja, é positivo para o primeiro animal que se aproveita dos restos de alimento, e o segundo animal que deixou restos é indiferente. Isso, pessoal, é algo que vale ser destacado no comensalismo. Em todos os seus tipos, pessoal,
um dos integrantes dessa relação é beneficiado e para o outro não faz diferença. Então, como por exemplo, nesse comensalismo clássico, temos o papel do tubarão e do peixe-rêmora. O peixe-rêmora, pessoal, ele se alimenta dos restos do tubarão. Então o tubarão vai lá, realiza sua caça e deixa alguns restos na água. Enquanto isso, o peixe-rêmora vai lá e come esses restos. Então, pessoal, o peixe-rêmora é bom. Para o tubarão, tanto faz, porque ele já tinha deixado mesmo restos. Então, é uma relação benéfica, é uma relação harmônica, por causa que pelo menos um deles se beneficia com isso, e para o outro, tanto faz. E após esse comensalismo clássico, onde o animal usa os restos de alimentos de outros animais, temos o segundo tipo de comensalismo, que seria o inquilinismo. No inquilinismo, pessoal, um animal usa o outro animal como abrigo. Isso acontece como, por exemplo, com o peixe Fieraster, que é o peixe agulha, e o pepino do mar, onde o peixe agulha, o Fieraster, ele acaba se escondendo dentro do pepino do mar e não prejudica o pepino do mar. Então, para o Fieraster é bom e para o pepino do mar tanto faz o peixe agulha está dentro dele ou não. Ele está lá e não faz nenhum mal para o pepino do mar. E o próximo subtipo, pessoal, de comensalismo é o epifitismo. O epifitismo, pessoal, é basicamente o inquilinismo em uma versão para plantas, ou seja, uma planta ela utiliza outra planta para conseguir abrigo. Então, por exemplo, algumas bromélias ou orquídeas utilizam árvores para servir como apoio e conseguir alcançar uma luz solar. Se elas ficassem no solo, elas não conseguiriam alcançar uma luz solar adequada para o seu desenvolvimento, porque árvores maiores acabariam tampando essa luz solar. Então, quando ela acaba se apoiando nessas árvores, realizando o epifitismo, ela não prejudica essa árvore, ela não é um parasita, ela só fica apoiada nessa árvore. E para quê? Para que ela obtenha a luz solar. O próximo, pessoal, é o epizoísmo. E no epizoísmo, pessoal, temos um animal usando como abrigo uma planta, sem prejudicá-la. Então, como por exemplo, temos ninhos de pássaros. Os pássaros utilizam árvores para construírem seus ninhos, não prejudicam essas árvores e utilizam como abrigo. Então, exemplo de epizoísmo seria ninhos de pássaros em árvores. E o último exemplo, pessoal, de comensalismo seria a forésia. A forésia, pessoal, é quando um animal utiliza outro animal como meio de transporte. Isso acontece, como por exemplo, no caso do pulgão e do morcego, e também no caso de abelhas e grãos de pólen, onde grão de pólen, tecnicamente, utiliza abelhas para o seu deslocamento. E agora, pessoal, saindo do comensalismo, vamos para o mutualismo. E o mutualismo, pessoal, é classificado como uma ajuda mútua, ou seja, os dois lados se ajudam, obrigatória. Ou seja, se um parar de ajudar o outro, os dois acabam sofrendo consequências. É uma ajuda obrigatória. Isso acontece, pessoal, como por exemplo nas micorrizas. O que são micorrizas? Micorrizas são raízes de plantas que se associam a fungos. Então este fungo ele consegue o amido da planta, ele consegue essa fonte alimentar que é o amido, e em contrapartida ele aumenta a taxa de absorção de água e minerais pela planta. Então os dois se beneficiam e um sem o outro diminui muito a taxa de sobrevivência. O próximo exemplo, pessoal, é a protocooperação. Na protocooperação, você também tem uma ajuda mútua, porém esta ajuda mútua não é obrigatória, ou seja, as duas espécies acabariam sobrevivendo sem a ajuda um do outro. E o próximo exemplo seria a protocooperação. Na protocooperação, pessoal, você tem uma ajuda mútua também. Um exemplo disso seria a relação entre o pássaro palito e o crocodilo, onde o crocodilo tem os seus dentes limpados pelo pássaro palito. Então, o crocodilo ele fica com a boca aberta, o pássaro palito vai lá, entra na boca dele e acaba retirando restos de alimentos. Assim, ele ajuda o crocodilo a manter a sua saúde bucal, seus dentes lá, e o pássaro palito consegue alimento. É uma ajuda mútua não obrigatória, porque se o crocodilo não estivesse lá, o pássaro palito acabaria achando alimento em outro lugar, e o crocodilo consegue sobreviver sem a sua saúde bucal sendo mantida em dia pelo pássaro palito. E pessoal, finalizando as relações ecológicas, temos as relações interespecíficas desarmônicas. E o primeiro, pessoal, seria o predatismo, onde você tem um ser de uma espécie matando e se alimentando de um ser de outra espécie. Exemplos disso são bem conhecidos, como por exemplo, temos um leão e uma zebra, um guepardo e um coelho, por exemplo, e assim por diante.
Depois do predatismo, pessoal, temos o parasitismo. No parasitismo, pessoal, você tem um ser de uma espécie retirando nutrientes de um indivíduo de outra espécie, sem, no entanto, matá-lo na maior parte das vezes. E dentro dos parasitas, pessoal, temos os ectoparasitas e os endoparasitas. Exemplo de ectoparasita seriam pulgas e carrapatos nos cães e nos gatos. E exemplos de endoparasitas seriam os vermes, como as lombrigas ou as tênias, e os vírus e bactérias também podem ser considerados como endoparasitas. E o próximo exemplo, pessoal, de relação interespecífica desarmônica seria o amensalismo ou antibiose. Neste processo, pessoal, um dos lados ele é afetado negativamente, porém para o outro, pessoal, ele não tem ganho. Então, seria como uma relação negativa, onde o indivíduo que prejudica a outra espécie não tem a intenção de prejudicar. Ele acaba prejudicando apenas por algumas propriedades suas naturalmente prejudicarem esta outra espécie. E para explicar melhor para vocês, temos um exemplo dos fungos e bactérias. Onde alguns fungos, pessoal, acabam produzindo substâncias que matam essas bactérias. Onde você tem, por exemplo, a penicilina, que é produzida pelo fungo Penicillium notatum. Este fungo, pessoal, ele produz a substância que foi chamada de penicilina, porque ele produz, naturalmente ele produz. E essa substância acaba matando as bactérias que estão ao seu redor. Então, um exemplo de amensalismo, onde uma espécie ela se prejudica, no caso da bactéria, e a outra espécie tanto faz, porque ela não tem a intenção de prejudicar. Ela prejudica porque naturalmente ela produz essa substância. E o penúltimo exemplo, pessoal, de relação interespecífica desarmônica é o esclavagismo. No esclavagismo, pessoal, temos uma espécie utilizando o trabalho de outra espécie. E como exemplo clássico de esclavagismo, temos o caso do chupim e do sabiá, onde o chupim acaba se apoderando do trabalho do sabiá, ele destrói os ovos do sabiá, quando o sabiá não está em seu ninho, e coloca os seus ovos. Então o sabiá acaba cuidando dos ovos do chupim, pensando que são os ovos do sabiá. E dessa forma, o chupim utiliza os trabalhos do sabiá sem o sabiá saber. Outro exemplo seria o caso dos pulgões e das formigas, onde as formigas utilizam os pulgões para obter o açúcar das plantas. Para finalizar, pessoal, as relações interespecíficas desarmônicas, temos a competição. E como exemplo, pessoal, de competição interespecífica desarmônica, temos as plantas. Algumas espécies de plantas conseguem se adaptar melhor para a obtenção de luz solar e acabam impedindo que outras espécies se desenvolvam. Porque, por exemplo, elas crescem mais do que outras plantas e acabam impedindo que essa luz solar chegue nessas plantas menores. Isso acontece muito em grandes florestas. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Na descrição eu vou estar deixando alguns outros vídeos. Acessem lá, que são muito legais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, pessoal, que a gente procura ler o mais rápido possível e responder a vocês. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Valeu e até mais.